Olha, via de regra, a perda de um filho é um evento absolutamente traumático e que põe em jogo uma capacidade enorme de simbolizar coisas e de suportar um sofrimento muito grande. De fato, se você deseja mesmo esse filho, isso é sempre muito traumático, tanto para o pai quanto para a mãe. No caso de Tiago Nigro e Maíra Cardi, a gente observa um fenômeno contemporâneo muito surpreendente, a postagem do luto nas redes sociais. Ele, após ela ter sofrido um aborto espontâneo, mostrou nas redes sociais imagens do feto abortado. Bom, é óbvio e é desnecessário dizer que muita gente na internet caiu matando em cima disso, né? É esse o meu objetivo aqui? Não, não é. Mas é preciso que a gente reflita sobre isso, porque essa atitude de mostrar um feto abortado na internet fala também da sua vida, fala da minha vida. Só que talvez elevada à enésima potência, né? Por que diabos alguém faz isso? E talvez você também faça, sem perceber que faz, ou numa escala menor. Mas você quer descobrir como é que está se tornando essa história do luto na era do like? Então assista esse vídeo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Vamos começar entendendo o seguinte: o luto é um processo interno. Eu vou sublinhar, interno, aonde a gente tenta separar a imagem do ente querido que foi perdido do nosso próprio eu. A gente tenta se descolar. Isso é o trabalho do luto. Ou seja, se alguém que eu amo morre, se eu perdi um filho, se alguém me deixou, eu tenho que me desmisturar desta pessoa, porque o meu eu está tão colado com a imagem daquela pessoa que isso provoca uma dor insuportável. Perder alguém, viver o luto de alguém, é como se eu tivesse perdido uma parte de mim. É por isso que é tão doloroso. E é isso que a gente chama de trabalho do luto, esse trabalho interno de descolamento. Eu preciso descolar a minha imagem da imagem do outro. No caso de um filho e eu, a gente está muito misturado. E agora esse filho vai embora. E como é que eu fico? Onde é que eu fico? Parece que eu morro junto. Essa é a ideia. Então, entende o que é o luto? Isso é só para esclarecer o que é o trabalho de luto. É cortar na carne, né? É dizer, um pedaço meu foi arrancado e eu agora me reestruturo enquanto eu sem o outro. Isso é luto. O problema é que quando eu pego este meu trabalho, que deveria ser interno, e o jogo na rede social como algo público, quer seja em busca de apoio dos outros, quer seja em busca de like, quer seja em busca do que diabo for, eu caio numa coisa muito complicada, que é a mercantilização da dor. Eu começo a mercantilizar a minha dor. E não, eu não estou falando do caso específico deles. Eu apenas estou dizendo que assim como eles, ao exporem esse tipo de dor na rede, acaba caindo numa mercantilização, muitas vezes você, ao expor o término do seu namoro, ao expor uma dor muito grande que você está sentindo e que deveria ser trabalhada na forma de um luto interno, você mercantiliza sua dor. E a gente faz isso sem perceber. Isso acontece porque as redes sociais, enquanto instrumento de mercado, ela incentiva a exposição de todas as áreas da sua vida, mas de todas mesmo, porque para a rede social tudo precisa virar mercado. Até mesmo aspectos da vida humana que deveriam ser privados, que deveriam ser íntimos. Vocês já pararam para pensar que a gente às vezes tem a sensação de que o mundo já não sabe mais o que é privado e o que é público? Parece que as coisas se misturaram.
Parece que as pessoas acham que tudo agora se tornou público. E o que eu estou querendo que vocês compreendam é que, ao postar um momento tão cruel, tão doloroso, ele participa, sem perceber ou percebendo, não posso saber, não posso julgar, de um sistema que transforma tudo em mercadoria, até mesmo o luto. E nesse contexto, um processo que era algo íntimo perde essa característica de intimidade e se torna o quê? Um produto digital. E aí, sem que a gente perceba, até um feto se torna um produto digital. Ou seja, a experiência de perda e luto, ela acaba sendo substituída pelo seu valor de troca. O quanto é que essa perda aqui vale para ser trocada por likes, por engajamento, pelo que quer que seja. E isso pode ser a perda do bebê, isso pode ser a perda do marido, isso pode ser outro que um dia desse viralizou porque pegou o marido que era pastor e foi no culto fazer um tumulto porque descobriu que o pastor tinha uma amante na igreja, ou então a mulher que não quis dar o lugar para a outra no avião, para a criança, não importa. O que eu estou querendo que você acorde é para a mercantilização da sua existência. Porque o caso desse rapaz e dessa moça precisa nos ensinar alguma coisa. A gente precisa, mais do que jogar pedra no outro, a gente precisa aprender, a gente precisa se melhorar através do que o outro faz. O outro precisa ser espelho, né? Ah, mas imagina, ele é uma pessoa que vive do público, ele compartilha tudo da vida dele, por que ele não compartilharia mais esse aspecto da vida dele? Ele pode compartilhar através da comunicação. Eu posso fazer um comunicado. Eu estou sentindo uma grande dor por uma perda que eu vivi, eu acabei de perder meu filho, quero ser entendido neste momento e meu recolhimento vai falar por mim, ponto final, por exemplo. Mas a gente entra numa roda, numa espiral de consumo que a gente não se dá conta do que está acontecendo, do que nós próprios estamos vivenciando. Porque isso é desde o canal lá grande até Dona Maria que posta qualquer bobagem, mas que ela quer engajamento, ela precisa disso para se sentir viva. Mesmo que no caso de Dona Maria lá não tenha monetização, mas é para se sentir viva. E aí o que é que acontece? Essa exposição cria a falsa sensação de comunidade. Você começa a achar que tem de fato uma comunidade ao seu redor, mas não tem. Por quê? A sua dor, a sua perda virou espetáculo. É isso que virou. E aí, o que é que quem faz esse tipo de coisa perde? Perde, de fato, o lastro, o suporte social legítimo que deveria ter. Porque na hora que você mercantiliza a sua dor, sabendo disso ou não, não me interessa, você perde a solidariedade dos outros. Os outros simplesmente começam a ver em você um circo. E não é possível que eu passe pela dor de pegar o meu filho abortado e que isso não seja perturbador para mim. Psicologicamente tem que ser perturbador para mim. Agora sou eu falando de mim. Certa vez foi muito perturbador para mim ver um animalzinho meu que estava dando cria, um dos cachorrinhos nascerem mortos. Foi extremamente perturbador, desolador ver aquilo. Eu estou falando de um cachorrinho. Então, que tipo de seres humanos nós estamos nos tornando? Que tipo de sociedade a gente está construindo quando até mesmo o luto, a mais íntima das experiências, se torna um espetáculo? E eu insisto nisso, a exposição de uma tragédia pessoal na internet não é um ato isolado deste casal. Você que me assiste faz isso sem perceber. É porque esse caso foi muito absurdo, porque a gente está falando
da morte de um bebê. A gente está falando da exposição de um feto abortado. Quantos fetos abortados simbolicamente você não expõe na internet? E não estou querendo passar pano para o que o Tiago fez, não. Até porque eu também não estou aqui para julgá-lo, mas eu estou para refletir. Porque eu queria que as pessoas acordassem e parassem de vender a alma para o diabo, de achar que podem vir nesta bendita internet que eu estou falando com vocês aqui e fazer qualquer coisa que seja, porque eu preciso existir. E eu só existo se você aí do outro lado me disser que eu existo. Será que a gente não vai acordar para o fato de que é preciso resistir a essa lógica da mercantilização da dor? Custe o que custar, eu quero, eu posso, eu preciso. Eu não preciso desse mercado assim. Não é possível. Onde foi parar a minha alma? Onde foi parar a sua alma? Então está na hora da gente pegar este caso e se perguntar com muita honestidade, ao invés de ficar jogando pedra neles, a vida deles é deles. Quais são os limites éticos da nossa exposição na internet? O que é que a gente está perdendo da nossa humanidade ao transformar momentos íntimos, momentos de dor, em espetáculos digitais? Será que não está na hora da gente pensar sobre isso? E mais, será que não está na hora da gente pensar o quanto nós somos manipulados pela engrenagem social para sermos dessa forma? Porque o próprio Tiago tem um canal no YouTube, tem um projeto dele que se chama Primo Rico. Pois é, mas sabe uma coisa que a gente não para pensar? Que para existir o primo rico, tem que existir o primo pobre. Não tem saída, tem que ser assim. Sabe por quê? Você sabe os mendigos que estão na rua, pedindo comida, passando fome? É preciso que eles existam para que a estrutura social, inclusive essa que é mantida pela internet, se mantenha. Porque se eu não tiver pessoas passando fome, eu não posso explorar a mão de obra. A mão de obra só pode ser explorada e eu só posso ser rico se eu explorar a mão de obra de alguém. E para eu explorar a mão de obra de alguém, eu preciso ter uma fila de gente passando necessidade para eu dizer assim, você não quer esse salário que eu lhe dou não? Você está achando pouco? Tem nada não. Tem 500 mil pessoas que vão fazer esse trabalho por menos do que você faz. Essa espetacularização da dor faz parte do sistema de consumo também. Porque a gente agora precisa da pobreza do outro, da dor do outro, do sangue do outro, da alma do outro. E a gente não vê o papel da vampirização na internet nessa dinâmica de moer seres humanos. Então, esse vídeo não é uma crítica pessoal ao casal, mas é um convite à nossa reflexão. Porque também a gente é bom, né? A gente é bom de jogar pedra e de querer o espetáculo. Lembra do Coliseu Romano, onde os cristãos eram jogados para os leões comerem os cristãos e o Coliseu ficava lotado? Pois é, a internet virou o Coliseu moderno. A gente virou espectador enquanto pessoas são lançadas para os leões comerem e a gente quer mais é que o leão coma, porque a gente se diverte com isso. Então não estou aqui para me divertir com a falha ética desse rapaz, não. Na minha opinião, sim, foi uma falha ética gravíssima, mas uma falha ética gravíssima que em maior ou menor medida todos nós acabamos cometendo, eu incluso, nessa história. E eu preciso trazer essa reflexão, porque se eu não trouxesse essa reflexão, porque eu poderia fazer diferente. Eu poderia pegar esta cena para descer a lenha, e aí esse vídeo ia ser bombástico, né? Mas eu não faço parte do Coliseu Romano. Eu não estou jogando ninguém aos leões. Eu só estou querendo que nós nos lembremos que hoje a gente olha a figura do Coliseu em Roma e fica chocado. Mas a gente esquece que o Coliseu hoje em dia é aqui. Essa lente que você está me vendo.
E quanto mais briga, quanto mais barulho, quanto mais sangue, quanto mais dor, quanto mais vida privada, quanto mais absurdo, mais o Coliseu inteiro se empolga, não é? Está na hora da gente refletir, porque isso tudo é fruto de uma única coisa, do culto a um único Deus, o Deus Cifrão. Até quando nós colocaremos o Deus Cifrão no altar e ofereceremos o que quer que seja a esse Deus Cifrão, até mesmo abortados fetos? Pense nisso. Tchau, até a próxima.